Vamos continuar o estudo da eletrônica abordando a junção PN ou diodo diretamente polarizado. Aqui nós temos três situações com diodos diretamente polarizados, lembrando que o diodo diretamente polarizado implica em ter o anodo mais positivo do que o catodo. Portanto, aqui o mais da fonte está neste lado do diodo, que é o anodo, e o menos no catodo, caracterizando a polarização direta. Aqui também, do terra para o anodo, nós temos 1000 volts, ou seja, o anodo aqui tem 1000 volts em relação ao terra, enquanto o catodo tem 999 volts em relação ao terra. O que caracteriza que o anodo está 1 volt mais positivo do que o catodo e o diodo está diretamente polarizado. Vejam esta terceira situação, o anodo aqui tem menos 8 volts em relação ao terra. Porém, o catodo tem menos 8,7 volts em relação ao terra. De fato, o diodo então está polarizado diretamente com o anodo 0,7 volts mais positivo do que o catodo. O que acontece quando a gente polariza diretamente o diodo? A polarização direta vai impor ao componente uma tensão com polaridade ao contrário daquela polaridade VO ou V-gama ou VL da barreira de depleção. Então, essa polarização externa, se ela for em módulo maior do que a tensão de limiar, que é 0,6, 0,7 para o silício, 0,2, 0,3 para o germânio, a polarização direta, então, atuará no sentido de reduzir ou eliminar o efeito que a barreira de potencial faz sobre os elétrons e lacunas e, ao mesmo tempo, vai acelerar esses elétrons e lacunas para passar por dentro do diodo. Então, os elétrons sairão do catodo para o anodo e as lacunas do anodo para o catodo, formando uma grande corrente. Então, o diodo diretamente polarizado é praticamente um curto-circuito e será percorrido por uma grande corrente. Aqui nós temos uma figurinha que indica isso. Então, se nós temos aqui o anodo na esquerda e o catodo na direita, quando nós impusermos aqui um potencial positivo, as lacunas representadas pela flecha cinza passarão para a região N e os elétrons passarão para a região P, representados pela flecha preta. Vejam que as lacunas elas estão se deslocando aqui dentro da região P, onde elas são em maior número, mas quando elas chegam aqui na região N, elas diminuem. Por quê? Porque elas encontram muitos elétrons e se recombinam. Os elétrons a mesma coisa, eles quando vão se deslocando aqui para dentro da região N, ao encontrar as lacunas que vieram da região P, vão se recombinando e diminuem em número. Ao atravessar a barreira de depleção, que é essa barra cinza aqui, não altera o número de elétrons nem de lacunas, por isso essa reta está na horizontal. Quando os elétrons chegam aqui, eles diminuem ainda mais de valor, em quantidade, porque se recombinam com mais lacunas e a partir daqui eles seguem o seu curso. Esses níveis horizontais, onde estão essas flechas cinza e preta, indicam o número de elétrons e lacunas dentro da junção PN. Então, basicamente, há um movimento de muitos elétrons da região N para a região P, muitas lacunas da região P para a região N. Como nós já vimos, ambos os movimentos de cargas positivas e negativas contribuem para o aumento contribuem para a formação da corrente elétrica convencional. E como é uma corrente, nesse caso, de portadores majoritários, então o componente está se comportando como um curto-circuito. Como seria uma corrente que vai percorrer esse componente? Como seria o comportamento da corrente que vai percorrer o componente com a tensão aplicada? Então, é um comportamento exponencial dado por esta equação aqui.
O que nós temos nessa equação? ID é a corrente que vai percorrer o diodo, VD a tensão que vai se estabelecer sobre o diodo. E S é a corrente de saturação reversa, normalmente é um dado do fabricante, que para o silício vale da ordem de nanoamperes e para o germânio na ordem de microamperes, é um dado do fabricante. Esse eta aqui, também chamado parâmetro de emissão, é uma constante. Ele tem a ver com a tecnologia de implementação do diodo. Se ele for integrado numa placa com mais componentes, num chip, num CI, este valor é 1. Para componentes discretos, desses que a gente tem no laboratório, que a gente pega na mão, por isso é chamado de discreto, esse parâmetro de emissão chamado eta vale 2. E aqui é a base do número de Neper. Então, vejam, o comportamento de ID depende do comportamento da tensão. O comportamento da corrente que percorre o diodo depende da tensão de forma exponencial. Se nós formos plotar em um gráfico esta equação, então variando o VD aqui no eixo V e calculando I, nós vamos ter esta curva aqui. O que significa esta curva? À medida que o V vai subindo, inicialmente a corrente não sobe, por isso que aqui nós temos uma parte horizontal. Vejam que nós temos o V gradativamente subindo, mas a projeção no eixo das correntes é zero. Isso acontece enquanto o diodo não for submetido a uma tensão suficiente para vencer aquela tensão da barreira de depleção. Então, enquanto essa tensão não for atingida, os elétrons e lacunas não passarão por dentro da barreira de depleção. A partir do momento em que a tensão de limiar é atingida, então haverá, para pequenos aumentos de tensão sobre o diodo, grandes aumentos de corrente. Inclusive, nós temos que nos preocupar, porque se nós aumentarmos muito a tensão, o diodo será percorrido por uma grande corrente e acabará sendo danificado. Então, agora aqui nós temos um exemplo de aplicação desta equação que nós vamos resolver aí para vocês. Este problema diz o seguinte: calcular o valor da corrente que percorre os diodos de silício em cada um dos casos abaixo. A corrente de saturação reversa em todos os casos vale 50 nanoamperes e a temperatura 27 graus Celsius. Bom, então aqui nós temos 4 circuitos em que nós vemos que os diodos estão diretamente polarizados, porque o mais da fonte se estabelece no anodo, esse mais também, este mais também e este mais também. Então, se são diodos diretamente polarizados e nós conhecemos a tensão, vejam que a tensão de cada fonte está diretamente sobre o diodo, então aqui o VD está aqui, vale 0,5 volts. Aqui o VD é a própria tensão da fonte, 0,7 volts, aqui será 0,9, aqui 1,1. De fato, está polarizando diretamente o diodo. E essa equação aqui, se ele está diretamente polarizado, é esta equação aqui que define o comportamento da corrente em função da tensão. Então, à medida que a tensão varia, a corrente aumenta exponencialmente. Quem é esse S aqui? É a corrente de saturação reversa do diodo, dada aqui, 50 nanoamperes. Quando a temperatura vale 27 graus Celsius, esse produto eta VT ele é constante, ele vale 0,052. Nós não entraremos no detalhe desse produto aqui, vamos assumir que a temperatura dos nossos problemas sempre serão 27 graus Celsius, que é a temperatura ambiente, e, portanto, eta VT sempre valerá 0,052. De forma que, se nós particularizarmos esta equação para este problema, no lugar do IS vai os 50 nano, no lugar do eta VT vai 0,052. Agora basta para cada letra eu substituindo o VD por meio, por 0,7, por 0,9 e por 1,1. Se nós fizermos isto, na letra A, nós vamos encontrar o seguinte ID. ID é igual a 50 vezes 10 na menos 9 vezes E elevado, agora o VD vale 0,5. 0,5 sobre 0,052 menos 1. E isso, então,
vai resultar em 0,7496 miliamperes. Então aqui o diodo será percorrido por 0,7496 miliamperes. Se nós fizermos o mesmo procedimento na letra B, nós vamos ter para um VD de 0,7 volts um ID de 35 miliamperes. Na letra C, se nós fizermos o VD 0,9 volts, vamos ter um ID de 1,643 amperes. E finalmente na letra D, se nós fizermos o VD igual a 1,1 volt, nós vamos ter um ID de 76,91 amperes. Então vejam que nós estamos subindo aqui meio volt mais 0,2, 0,7 mais 0,2, 0,9, 0,9 mais 0,2, 1,1. Estamos subindo a tensão sobre o diodo de 0,2 volts em 0,2 volts. Mas a corrente tem um aumento abrupto, porque a relação é exponencial. Vejam, no começo nós temos menos de 1 miliampere com meio volt sobre o diodo. Com 1,1 volt sobre o diodo, nós temos praticamente 77 amperes. Isso aqui com certeza vai queimar o diodo. O diodo, nós não podemos aumentar indefinidamente a tensão sobre ele sem tomarmos alguma providência, senão nós queimamos o diodo, porque ele é um curto-circuito. A corrente num diodo diretamente polarizado sobe exponencialmente com a tensão. Nós podemos até afirmar que, idealmente, quando o diodo está diretamente polarizado, a resistência interna do diodo é praticamente zero. O diodo diretamente polarizado apresenta uma resistência. E essa resistência é chamada de resistência dinâmica. Nós podemos, naquela equação de cima, que relaciona VD com ID, isolar o ID e fazer a derivada da tensão em relação à corrente, porque a variação da tensão pela variação da corrente é a resistência. E com isso nós encontramos a resistência dinâmica do diodo, que seria a quantidade de ohms que o diodo diretamente polarizado apresenta para uma determinada situação. Então, a resistência será o parâmetro de emissão vezes uma constante, que é um potencial térmico de contato. Esse produto aqui vale mais ou menos 0,052 volts, dividido pela corrente que percorre o diodo. Então, a gente percebe o seguinte, que quanto maior a corrente que percorre o diodo, menor a resistência dinâmica do diodo. Então, vamos também resolver esse exemplo aqui, que é uma continuação do exemplo anterior. Este exemplo é uma continuação do exemplo anterior. Ele pede para que nós calculemos a resistência dinâmica do diodo nas situações do exemplo anterior. Só lembrando que a resistência dinâmica é a derivada da curva característica do diodo. A curva característica do diodo definida pela equação que nós acabamos de ver. ID é igual a IS vezes E na VD sobre eta VT menos 1. Então, se nós fizermos a derivada de VD em relação a ID, nós vamos encontrar a resistência, porque a resistência é a derivada da tensão em relação à corrente. A resistência é ΔV por ΔI. Então, se nós isolamos o VD e fizermos a derivada, vamos encontrar esta fórmula aqui. O que significa isso? Que, por exemplo, se o ID for este valor aqui, neste ponto a derivada é esta reta tangente. Agora, se o ID for este valor, a derivada é esta reta tangente. Então, a resistência dinâmica é a inclinação da reta tangente à curva. Nós vamos ver, então, que para cada valor de corrente, nós vamos ter um RD diferente, porque a inclinação vai se alterando conforme o valor da corrente. Então, vamos calcular. Na letra A, o RD vai ser igual. O eta VT nós já vimos que é 0,052, dividido pelo ID da letra A. 0,7496 vezes 10 na menos 3. Portanto, nós vamos ver na letra A que a resistência dinâmica será de 69,37 ohms. Se nós fizermos o mesmo procedimento, na letra B, a resistência dinâmica será de 1,486 ohms.
Na letra C, teremos uma resistência dinâmica de 0,03165 ohms. E na letra D, teremos uma resistência dinâmica de 0,0006761 ohms. Vejam que eu nem fiz questão de fazer em potência de 10 para a gente ver que à medida que a corrente aumenta, a resistência dinâmica vai caindo. Aqui ela é mais ou menos 70 ohms, aqui ela já é zero, aqui é muito mais próximo de zero. Ou seja, quanto maior a corrente, maior a inclinação da reta e menor a resistência. Então, se nós estivermos com diodo de silício, que ele começa a conduzir com 0,6, por exemplo, por aqui assim, daqui para cima, né, a inclinação da reta vai ser alta e a resistência é praticamente nula. Por isso que a gente diz que num diodo diretamente polarizado, com tensão acima da tensão de limiar ou acima da tensão da barreira de depleção, que para o silício e para ela vale mais ou menos 0,6, 0,7 volts, e para o germânio 0,2, 0,3 volts, com diodos com tensão direta iguais ou maiores do que esse valor, ele se comporta como um curto-circuito. Tempo de recuperação reversa de um diodo. Imagine que o diodo está conduzindo polarizado diretamente e a gente, por algum motivo, inverta a polaridade sobre ele. Então, quando ele está conduzindo diretamente, ele vai ter o anodo mais positivo que o catodo. Imagine que eu inverta essa situação, que agora faço o catodo mais positivo que o anodo. Então, nós vimos que o diodo diretamente polarizado deixa passar a corrente, reversamente polarizado praticamente não passa qualquer corrente por ele. Será que quando eu inverto a tensão nos terminais do diodo, a corrente que estava passando para um lado, ela vai sumir imediatamente? Não. O que vai acontecer é mais ou menos o que está nessa figurinha aqui, ó. A tensão VI aqui é positiva até o instante T1, portanto o mais está em cima e o menos embaixo. A partir do instante T1, a fonte inverte a polaridade. Então vejam, com mais em cima e menos embaixo, então eu fico com o mais aqui no anodo, o diodo é um curto-circuito e a corrente é V sobre R, que é essa parte aqui. Na hora que eu inverto a polaridade aqui, que o mais fica embaixo, o diodo abre. E se o diodo abre, não tem corrente na resistência, portanto a corrente cai para zero. Então esse gráfico do meio aqui é a situação ideal. Quando a tensão aqui tem o mais em cima, o diodo está conduzindo. Quando a tensão aqui inverte a polaridade e o menos fica em cima, o diodo fica reversamente polarizado e a corrente tem que sumir imediatamente. Mas não é isso que ocorre, a corrente não some imediatamente. De fato, quando nós invertemos a polaridade da tensão, tem uma série de elétrons e lacunas passando por dentro da barreira de depleção. Imediatamente após a inversão da polaridade da tensão, esses elétrons e lacunas eles começam a andar para o outro lado. Então, a corrente que era mais V sobre R vai ser menos V sobre R. Então, ela fica um tempo sendo menos V sobre R. E como a polarização reversa vai alargar a barreira de depleção, à medida que a barreira de depleção vai alargando, os elétrons dentro da barreira de depleção e lacunas vão desaparecendo. Então a corrente vai sumindo exponencialmente. E depois de um certo tempo, então, é que a corrente realmente voltará a ser zero. Então vejam, no gráfico de cima a corrente cai para zero imediatamente. No gráfico de baixo aqui eu tenho a corrente e só a partir desse instante aqui é que eu tenho zero. Por quê? Na hora que o diodo é polarizado, estava polarizado diretamente, passa a ser polarizado reversamente, primeiro a corrente inverte a polaridade e depois ela diminui exponencialmente. Esse tempo total aqui, que leva para que o diodo tenha corrente e depois deixe de ter corrente, é chamado tempo de recuperação reversa. A primeira parcela aqui chama TS, tempo de acumulação, e depois tempo de transição, essa segunda parcela aqui. Então fica apenas a informação para vocês que o diodo não deixa de conduzir imediatamente, ele leva um tempinho para parar de conduzir quando ele passa da condição de diretamente polarizado para reversamente polarizado. Isto tem implicações se nós começarmos a trabalhar com o diodo em altas frequências, porque se eu exigir que ele conduza ou não conduza com uma frequência muito alta, é capaz que eu exija que a corrente seja interrompida e se restabeleça antes de passar essa transição aqui, ó. E aí o circuito não funcionará adequadamente. Então, o que é importante vocês gravarem daqui?
é que existe um certo tempo até que ele, na situação de condução, deixe de conduzir quando a tensão sobre ele é invertida, ou seja, quando ele passe da condição de polarização direta para a condição de polarização reversa. Tudo que eu falo está escrito aqui no texto e vocês precisam ler. Bom, nós vimos que se o diodo for polarizado diretamente como está aqui, e não tiver essa resistência aqui, eu vou ter 100 volts ligados diretamente sobre o diodo. Se eu ligar 100 volts diretamente sobre o diodo, a corrente vai ser uma corrente muito alta. Basta nós recordarmos o exemplo que nós resolvemos anteriormente. Aqui neste exemplo, se a tensão for 100 volts e não tiver nenhuma resistência em série, qual seria a corrente que vai passar aqui? Vocês podem fazer o cálculo, nós já fizemos esse exemplo, basta substituir o 0,5 por 100. Então, nós não podemos aumentar indefinidamente essa tensão aqui, senão a corrente aumenta muito. Então, para proteger o diodo, é necessário que a gente ponha um resistor em série com ele. É disto que trata essa parte da matéria. Vamos colocar um resistor em série com o diodo. No limite, quando a gente tira o diodo e põe um curto-circuito, qual vai ser a corrente? V sobre R, 1 ampere. Então, a maior corrente que vai passar aqui é 1 ampere, e aí a gente protege o diodo. Mas como o diodo vai estar aqui ligado, ele vai ter uma certa tensão sobre ele aqui, no 0,7, 0,8, se for de silício. E aí a corrente, inclusive, vai ser menor do que 1 ampere. Basta fazer a lei de Kirchhoff das tensões aqui e calcular a corrente nesta malha. É o que foi feito aqui embaixo. Ó, se o diodo for um curto-circuito, a corrente é 1 ampere. Mas como o diodo existe, está ali, a gente pode calcular qual é a tensão que vai se estabelecer sobre ele, pela equação que nós já conhecemos, isolando o VD. A tensão é 0,8. Então, fazendo a lei de Kirchhoff das tensões lá naquela malha, nós vamos descobrir que a corrente é V menos VD sobre R. A corrente de fato é 0,99 amperes. E sem o diodo seria 1 ampere. Vejam que é praticamente a mesma. Mas o que interessa saber é que, com a fonte de 100 volts e a introdução no circuito do resistor de 100 ohms em série com o diodo, a gente limita a corrente a no máximo 1 ampere, protegendo o diodo. Aqui tem uma informação importante que a gente vai dizer que, se não existir nenhuma informação ao contrário, daqui para frente no curso, se o diodo estiver diretamente polarizado, a gente assume que tem sobre ele uma tensão de 0,6 volts. Então agora vamos resolver este exemplo aqui para vocês, para que a gente se familiarize um pouco com essa questão do diodo, da condução, da tensão que fica sobre ele. Eu já adianto para vocês que aqui tem uns probleminhas de desenho, né? Essa barrinha tinha que estar junto aqui, ó. Tinha que estar junto aqui. Aqui tem um problema no desenho, tá bom? Mas dá para entender perfeitamente que aqui é um diodo, aqui é outro, aqui outro, aqui outro. Então é um circuito com uma fonte de tensão, várias lâmpadas e vários diodos, que nós vamos resolver em seguida. O exemplo pede o seguinte: as lâmpadas no circuito abaixo, que são iguais umas às outras, necessitam de uma tensão mínima de 5 volts para apresentar luminosidade perceptível, sendo nesta condição percorridas por uma corrente de 10 mA. Determinar quais delas estarão acesas e quais estarão apagadas e explicar o porquê. Então, as lâmpadas, elas para acender têm que ter uma tensão de 5 volts. Aqui nós temos um circuito com uma fonte de tensão de 6 volts, 5 lâmpadas e 5 diodos. A primeira condição para que a lâmpada acenda é que ela seja percorrida por corrente. E a segunda condição é que a tensão sobre ela seja de 5 volts. Nós vamos considerar diodos de silício. Portanto, se estiverem diretamente polarizados, a tensão sobre o diodo vai ser de 0,6 volts. Agora nós vamos fazer análise desse circuito e verificar primeiro, em duas partes, quais lâmpadas são percorridas por corrente. E depois, para aquelas que são percorridas por corrente, quais têm tensão suficiente, ou seja, pelo menos 5 volts para acender. Em um circuito com uma só fonte de tensão, esta fonte de tensão funciona como uma geradora, portanto jogando
a corrente para fora de si pelo mais. Esta corrente, ao chegar neste ponto aqui, ela tem duas possibilidades. Uma parte vir para cá e a outra parte subir. Nós temos que lembrar que o nosso diodo, cujo símbolo está aqui, se ele estiver diretamente polarizado, ele será equivalente a uma queda de tensão, como nós assumimos que eles são de silício, de 0,6 volts e deixará passar a corrente. Por outro lado, se ele estiver reversamente polarizado, com o mais no cátodo e o menos no anodo, ele será equivalente a um circuito aberto. Aqui nós temos o anodo e o cátodo, o anodo e o cátodo. E aí a corrente que porventura tentaria passar por ele será de 0 amperes, porque neste sentido do cátodo para o anodo ele bloqueia a corrente. Então, com isso em mente, com esses dois modelos de funcionamento do diodo, para a situação de polarização direta e depolarização reversa, polarização direta e polarização reversa, vamos analisar o circuitinho. Então a corrente sai da fonte e uma parte tenta vir por aqui. Quando ela chega neste diodo, em que situação nós estamos? Na situação de polarização direta ou reversa? Vejam, a corrente tenta entrar pelo cátodo, portanto ele bloqueia esta corrente. Então a corrente aqui vai ser 0 amperes. E esta lâmpada aqui está em série com esse diodo. A mesma corrente que passa pelo diodo vai passar pela lâmpada, a razão pela qual nós vamos dizer que a corrente na lâmpada 1 é 0 amperes. Então, nós já podemos inicialmente dizer IL1 igual a 0 amperes e L1 está apagada. Vamos continuar com a nossa análise. Então, por aqui não passará corrente. E esse tanto de corrente que passa por aqui? Bom, ele vem por aqui assim. Esse diodo deixa passar? Deixa, porque ele deixa passar corrente do anodo para o cátodo. Então, a corrente vai passar aqui. De forma que sobre esse diodo vai ter um VD2 de 0,6 volts, porque o diodo é de silício. Essa corrente chegando aqui, uma parte tentará descer e outra parte tentará subir. Numa fonte, a corrente sempre sai pelo mais e é atraída pelo menos. Então, essa parte que tenta descer passará pela lâmpada e chegando aqui ela vai ser atraída pelo menos. Então, ela vem para cá. De forma que essa lâmpada aqui será percorrida por uma corrente e sobre ela vai se estabelecer uma tensão VL2, que depois nós vamos descobrir quanto vale. Vamos primeiro concluir a análise das correntes. Essa corrente que tenta subir aqui, ela não consegue vir para cá, porque a fonte joga a corrente para fora de si pelo mais. E esse diodo aqui está aberto, ele não deixa passar essa corrente daqui para cá. Então, ela virá para cá, consequentemente. Passará por essa lâmpada e chegará aqui. Aqui ela tem um caminho que desce por aqui. E esse diodo vai deixar passar. Então, aqui vai ter um VD3. Esse pedacinho de corrente vem para cá e ele vai descer aqui, porque ele é atraído pelo menos da fonte. Ele não volta para subir. E aqui, então, esse diodo também vai deixar passar. Vamos ter um VD4. Qual é a resistência do diodo quando está diretamente polarizado? Então, nessa condição aqui, a resistência do diodo é aproximadamente 0 ohms. Portanto, aqui é um curto-circuito desse ponto para cá, porque é resistência nula. Então, essa corrente que chega aqui, ela poderá tentar descer por aqui, mas ela encontra uma lâmpada. E ela vai tentar descer por aqui, esse diodo até deixa ela passar, mas ela encontra uma lâmpada, e as duas lâmpadas têm resistência. Foi dito que elas têm 5 volts percorrida por 10 mA, ou seja, tem uma resistência associada à lâmpada. Então, essa corrente que chega aqui, que eu vou chamar de IL3, ela vai tentar se dividir em 3. Uma passando por diodo D3, D4, outra passando pela lâmpada 4 e outra passando pela lâmpada 5.
Só que como este caminho aqui é de resistência nula, toda a corrente IL3 vai descer aqui. Então, neste ramo nós teremos 0 amperes, neste ramo nós teremos 0 amperes. Por quê? Porque a corrente sempre procura o caminho mais fácil. Se esse aqui é um caminho com 0 ohms de resistência, não vai passar corrente nem por aqui, nem por aqui. Então, nós já podemos dizer que a IL4 é igual a 0 amperes e que o IL5 também é igual a 0 amperes. Então, a gente pode dizer que IL4 é igual a 0 amperes, L4 apagada. IL5 é igual a 0 amperes, L5 apagada. Então, agora resta nós analisarmos as lâmpadas 2 e 3. Aqui, quando passa IL3 pela lâmpada 3, deixa sobre a lâmpada um VL3. Então, para nós descobrirmos se as lâmpadas acendem ou não, nós temos que saber se elas têm pelo menos 5 volts sobre elas. Isso sugere que nós temos que tirar equações de Kirchhoff das tensões. Então, vamos tirar uma equação dessa malha aqui que envolve a lâmpada 2. Então, essa malha aqui, ó, que eu vou chamar de malha 1. Então, a malha 1. Menos 6, mais VD2, que vale 0,6, mais VL2, que eu quero descobrir quanto é. Cheguei ao ponto de partida, tudo isso igual a 0. Daqui, facilmente, a gente descobre que o VL2 é igual a 5,4 volts e, portanto, L2 acende, pois 5,4 é maior do que 5. Né? Tem que ter 5 para a lâmpada acender, ela tem 5,4. Agora vamos ver o VL3, se é maior ou menor do que 5. Para isso a gente pode fazer esta malha aqui, ó, que eu vou chamar de malha 2. Vamos começar daqui para cá. Mais VL3, mais VD3, que é 0,6, mais VD4, que também é 0,6, são dois diodos de silício. Vou entrar na lâmpada 2 pelo seu menos, portanto, menos VL2, que vale 5,4. Menos 5,4 é igual a 0. Daqui, então, nós vamos descobrir que o VL3 vai ser igual a 4,2 volts, que é menor do que 5 volts. Portanto, L3 não acende. Não acende ou está apagada. Então, desse circuito todo aqui, somente quem que vai acender? O L2 e o L3. Então, neste exemplo, a gente pode pensar inicialmente que como L2 e L3 são percorridas por corrente, que L2 e L3 acenderiam, mas pela tensão, o L3 não acende. Então, somente vai acender a L2. Como é que eu posso descobrir quanto vale a tensão e a corrente que se estabelece sobre um diodo em um circuito? Normalmente, a gente vai fazer isto por um método gráfico. Nós vamos juntar sempre uma equação obtida do circuito, chamada de equação da reta de carga, com a equação de funcionamento do diodo. Então, vamos supor que nosso circuito seja esse aqui. Se eu fizer a equação de Kirchhoff das tensões, menos V mais VR mais VD igual a 0. Onde o VR é R vezes I. Então, é menos V mais R vezes I mais VD igual a 0. Esta equação está escrita aqui embaixo. Ó. V menos VD menos VR igual a 0. Se eu isolar o VD, VD igual a V menos VR. Se eu aplicar a lei de Ohm para achar o VR, VR é ID vezes R. Então, a equação fica exatamente essa daqui. Esta equação aqui é chamada reta de carga. Então, vejam,
Mas como é que eu encontro o valor de VD e de ID que está sobre o diodo? Bom, se eu tenho a equação da reta de carga que está aqui, eu posso formar um sistema de equações juntando a equação do diodo. Vejam que as únicas duas incógnitas aqui são quem? O V é a tensão da fonte, eu conheço, R é a resistência, eu conheço, o ETA é o parâmetro de emissão, eu conheço, o VT eu conheço, é uma constante, 0,052, o IS é um dado do fabricante. Então, as incógnitas são quem? VD, ID, VD, ID. Então, são duas equações de duas incógnitas. Então, é um sistema que dá para resolver. Só que não é de fácil solução analiticamente, fazendo continhas, porque uma das incógnitas é o expoente de uma exponencial. Então, a melhor maneira de a gente encontrar o par VD e ID que se estabelece sobre o diodo é pelo método gráfico chamado método da reta de carga. Então, qual é o objetivo do método da reta de carga? Encontrar o par tensão-corrente que se estabelece sobre um diodo diretamente polarizado. Então, nós temos que fazer o seguinte, basicamente. Traçar o gráfico da reta de carga sobre o gráfico da curva do diodo. Então, nós temos dois gráficos aqui. O ponto que os dois gráficos se encontram, ou seja, a intersecção, é o ponto VD e D que nós procuramos. Então, se nós traçarmos a reta de carga, vamos obter esse gráfico aqui, que cruza o eixo V no valor da fonte de tensão e o eixo I em V sobre R. Basta a gente lembrar o seguinte, aqui está a equação da reta de carga. Quando ID for igual a zero, nós encontramos onde a reta cruza o eixo V. Então, se fazendo ID igual a zero aqui, esse termo desaparece e VD igual a tensão da fonte. Então, esse é o ponto onde a reta cruza o eixo V. Está aqui. Agora, quando eu faço VD igual a zero, eu encontro onde a reta cruza o eixo I. Então, fazendo VD igual a zero e isolando ID, vai ficar ID igual a V sobre R. Então, esses dois pontos aqui definem os dois pontos que, unidos, vão fornecer a trajetória que define a reta de carga. Aí, se eu, sobre a curva característica do componente, desenho a reta de carga, a intersecção, ou seja, esse ponto onde está o cursor aqui, é o ponto de operação do diodo. A projeção desse ponto no eixo V vai dar a tensão VD que se estabelece sobre o diodo, e a projeção desse ponto no eixo ID vai dar o valor da corrente que será percorrida pelo diodo. Este conceito da reta de carga é muito importante, nós vamos retomá-lo, porque ele será fundamental depois para que nós entendamos também o funcionamento do transistor e dos amplificadores transistorizados e do transistor como chave. É fundamental para a eletrônica este conceito. Então, agora nós já temos a possibilidade de traçar a curva característica completa do diodo. Percebam que nós temos, pelas convenções de ID e VD positivo, a polarização direta nessa parte do eixo VD. Sendo que quando VD sobe de 0 até V gama, o diodo ainda não conduz e começa a conduzir, começa a ter corrente significativa quando a tensão VD fica acima de V gama. Quando nós vamos para o lado negativo do eixo VD, é a polarização reversa. Então, o diodo vai ser percorrido por uma pequena corrente reversa, chamada IS, que é negativa, portanto, ela está aqui um pouquinho abaixo do zero, que é aquela corrente formada pelos portadores minoritários de carga que atravessam a junção. Se nós aumentarmos grandemente a tensão reversa sobre o diodo, então nós atingimos a região de avalanche e o grande campo elétrico que se estabelece dentro do componente vai arrancar os elétrons que orbitam os átomos, formando uma grande corrente e vai danificar o componente. Então, se eu aumento em módulo um pouquinho mais a tensão sobre o diodo para além de VBR, eu vou ter correspondentemente correntes cada vez maiores, correntes reversas que vão queimar o diodo. Então, se o diodo operar de VBR até V gama, praticamente ele está aberto. Acima de V gama ele conduz diretamente polarizado,
Abaixo de VBR, ele conduz reversamente polarizado, só que aí ele será danificado porque ele será percorrido por uma corrente muito grande, associada a uma tensão muito grande, que o VBR é uma tensão grande. Para terem uma ideia, o diodo 1N4007, por exemplo, que é um diodo muito comum, o VBR vale 1000 volts. Aí 1000 volts vezes uma corrente qualquer é uma potência muito grande e vai queimar o diodo. Aqui tem alguns modelos de diodo que aproximam aquela exponencial, aproximam essa curva aqui, ó. Uma linearização dessa curva seria considerar toda essa parte aqui uma reta horizontal sobre o eixo V e aqui uma pequena inclinação a partir de V gama. Então essa é uma possibilidade. Aqui eu apresento 3 possibilidades para vocês de modelo ideal para o diodo. Então aqui está a convenção do que é positivo. Então no primeiro, abaixo de V gama o diodo é um circuito aberto, acima de V gama é uma resistência com uma certa inclinação, uma resistência pequena. No segundo modelo, a resistência é nula. Abaixo de V gama é um circuito aberto, acima de V gama ele conduz, é curto-circuito. E no terceiro modelo, vejam, abaixo de zero ele é um circuito aberto, e para qualquer tensão acima de zero ele é um curto-circuito. Então é uma chave abre e fecha. Se tiver o anodo mais positivo que o cátodo, é um curto-circuito. O anodo mais negativo que o cátodo é um circuito aberto. Então aqui nós temos o modelo do diodo seguindo a curva C. Então, o modelo do diodo, se ele estiver diretamente polarizado com mais no anodo e o menos no cátodo, ele é um curto-circuito perfeito. O mais no cátodo e o menos no anodo, ele é uma chave aberta perfeita, corrente igual a zero. Nesse primeiro caso, tensão zero e tem corrente. No segundo caso, corrente zero e tem tensão. Então, é este modelo aqui que nós vamos utilizar daqui para frente nos nossos problemas, a menos que a gente tenha alguma informação ao contrário disso. Em eletrônica, nós vamos trabalhar com diferentes tipos de sinais elétricos. Então, vale a pena a gente organizar um pouquinho o pensamento para esta situação. Se nós tivermos um sinal contínuo e constante, ou seja, que não varia com o passar do tempo, nós vamos utilizar a grandeza e os índices, tudo em letras maiúsculas, por exemplo, V maiúsculo, CE maiúsculo. Se nós tivermos sinais alternados, periódicos, puros, ou seja, com valor médio igual a zero, então todas as letras serão minúsculas, tanto a grandeza quanto o índice, por exemplo, IB. Agora, se nós tivermos uma mistura desses sinais, então nós vamos utilizar a grandeza, no caso aqui V, em minúsculo e os índices em maiúsculo. Então aqui a situação é a seguinte. O primeiro sinal aqui é um sinal contínuo e constante. Aqui saiu um I a mais, ó, continuo, não, é contínuo e constante. É uma tensão que com o passar do tempo vale sempre esse valor aqui, ó. O tempo vai passando, ela vale sempre 5 volts. Se a gente tiver aqui um sinal alternado puro, ou seja, uma tensão senoidal que varia de 0 até mais 1, de 0 até menos 1, na média o valor é 0. Então esse aqui é um sinal alternado puro. Então é tudo letras minúsculas. Agora, se eu tiver um sinal que é a soma de um contínuo e constante com um alternado puro, então eu vou ter um sinal contínuo e variável. Vejam, se eu somar ponto a ponto este com este, significa que para esse sinal aqui, que está variando entre mais 1 e menos 1, eu vou somar 5. Então, o 1 mais 5 vira 6. O 0 mais 5 vira 5. O menos 1 mais 5 vira 4. Então, eu vou ter esse sinal aqui deslocado para cima 5 volts. Então, que sinal é esse daqui? Ele é um sinal contínuo, porém ele está variando. Como é que eu sei que ele é contínuo? Porque ele está todo acima do zero. Como é que eu sei que ele é alternado? Porque ele vai acima e abaixo do zero. Fisicamente, qual é a diferença do sinal alternado para um contínuo? O sinal alternado tem as polaridades alternando com o passar do tempo. Então, normalmente, esse sinal aqui do meio, ó, quando ele está acima do zero, eu tenho mais num ponto e o menos no outro. Quando ele está abaixo do zero, isso se inverte. Já esse aqui não. O mais sempre é em cima e o menos sempre é embaixo, só que o sinal está variando. Ele varia entre 5, 6, 5, 4, fica então variando entre 6 e 4.
mas o mais sempre é em cima, o menos sempre embaixo. Esse aqui não, ele está variando entre mais e menos 1 com o sinal, a polaridade alternando. Já esse aqui ele é contínuo, porque ele não tem alternância de polaridade, e além de não ter alternância, ele não varia, por isso ele é constante. Então, na próxima aula, ou na continuação desta aula, nós vamos aprender o que é a retificação.